Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolvo questões variadas trazidas pelos amigos. Ok? Como vocês que acompanham esses vídeos já há algum tempo sabem, as questões não têm pontos de conexão uma questão com a outra. Elas são desenvolvidas no momento em que chega para mim, eu faço uma listagem, vou seguir uma ordem. Às vezes acaba acontecendo de ter uma conexão entre as questões. Uma pessoa envia várias questões, ou pessoas enviam questões de temas parecidos e estão ali na proximidade, mas eu não me esforço muito em manter isso organizado em temas, não. Porque o objetivo desses vídeos é justamente fazer com que eles sejam diversificados, ok? E, evidentemente, a abordagem, como eu considero esses vídeos aqui, ela é diferente um pouco daquela que eu fazia quando eu tratava de um único assunto por vídeo, em que eu podia desenvolver com mais pormenores. Então, é claro que muitas vezes o que eu digo aqui é en passant, assim, e muitas vezes, né, os assuntos precisam de mais robustez, de mais complexidade. Então, todas as vezes que eu estiver aqui considerando um tema assim, rapidinho, buscando, né, sintetizar o fundamental do assunto, e os amigos, observando isso, desejarem desenvolver mais, podem solicitar aqui que eu esmiúce mais um assunto, tá bom? E assim nós vamos caminhando nesse desenvolvimento dinâmico, não é? De interação. Beleza, amigos? Vamos lá, então. Primeira questão de hoje. Sri Ramakrishna disse que Deus é ao mesmo tempo pessoal e impessoal. Ao mesmo tempo, Saguna Brahman e Nirguna Brahman. O Advaita diz que o aspecto pessoal de Deus é Maya, não é? Já o Advaita Vedanta diz que o Nirguna Brahman é uma ilusão dos impersonalistas. Como é possível conciliar essas ideias? Bom, primeiro uma pequena explanação aqui a respeito de termos e nomes. Nem todo mundo é tão familiarizado assim com esses assuntos, não é? Sri Ramakrishna Paramahansa, grande santo que viveu, não é, na Índia entre os anos de 1836 e 1886, ou seja, 50 anos. Esta personalidade espiritual aqui, que muitos consideram como uma encarnação divina, é um grande mestre que durante muitos anos proferiu, não é, as suas percepções a respeito do divino, e os seus discípulos coletaram os seus ditos. E o seu principal discípulo, Swami Vivekananda Narendra, depois tornou-se Swami Vivekananda, criou uma ordem, um movimento religioso, uma interpretação do Vedanta, a escola de Sri Ramakrishna, okay? Que concilia aspectos das outras escolas do Vedanta, o Advaita Vedanta, ou seja, o Vedanta da não dualidade, o Vedanta monista, o Vedanta do monismo com qualificações, ou seja, reconhece que em essência tudo Brahman, mas que Brahman se manifesta de modo diverso, e nisso essas diversificações se tornam de certa maneira distintas de Brahma, ainda que sejam essência ele. E o Dvaita Vedanta, ou seja, o dualismo, que diz que existe Deus, existe o universo e existem as criaturas, que Deus é o criador de tudo isso, mas tudo isso não é Deus, ok? E também, proporcionalmente, as criaturas e o universo não é Deus, são coisas separadas. Sri Ramakrishna Paramahansa conciliava esses aspectos. Eu posso dizer aqui que, de certa maneira, todas essas escolas do Vedanta conciliam também. Porque mesmo o Dvaita Vedanta, o dualismo vedântico, está a dizer que, na essência, o universo e os seres são, na essência, advindo de Deus. Ou seja, a natureza deles é advinda de Deus. Não pode existir nada que não seja advindo de Deus. Não criou do nada. O Vedanta monista com qualificações está dizendo exatamente o mesmo, só que enfatizando mais isso. E o Advaita Vedanta, o não dualismo, né? Advaita significa não dois, existe apenas um, Brahman, é tudo isso que está aí. Também diz que isso não significa negar
o universo empírico, essa realidade que vemos, onde tem eu e você, o universo e a nossa ideia sobre Deus e o próprio Deus. O que o Advaita está dizendo é que, na essência, tudo é um só, mas que existem realidades distintas, realidades relativas dentro deste um. Então, de certa maneira, observando direitinho, o que Sri Ramakrishna está dizendo não é muito diferente do que já foi exposto nas outras escolas do Vedanta. O caso é que a ênfase de Sri Ramakrishna é que a compreensão de cada um ela é verdade porque é uma verdade de um ângulo. O Sri Ramakrishna gostava muito de uma imagem dos jainistas. O jainismo, né? Uma escola, uma filosofia, uma religião indiana, mas não védica, que diz que a parábola, né? A alegoria, né, dos cegos que apalpam um elefante. Né? Uma pessoa diz para os cegos, vão lá e toquem no elefante, me digam como ele é. E aí um dos cegos toca na orelha do elefante, o outro toca na tromba do elefante, o outro toca na perna do elefante, o outro toca na cauda do elefante, e o outro toca no marfim do elefante, a presa do elefante. Cada um deles descreve o elefante com o formato daquela parte do corpo que eles tocaram. E aí eles dizem, é assim, é assado, é desse jeito, é do outro. Evidentemente que eles divergem, mas ao mesmo tempo estão todos convictos de que verdadeiramente o elefante é daquele jeito. Um sexto indivíduo que não é cego diz para eles o seguinte: todos vocês estão certos relativamente, porque vocês pegaram partes do elefante. O elefante é tudo isso. Nisso, quando vocês determinam que apenas a parte que vocês pegaram é o elefante inteiro, vocês erram. Então, nisso, Sri Ramakrishna adotava essa perspectiva. Ele dizia, todos os caminhos, todas as percepções, o Advaita, o Advaita com qualificações, são percepções da verdade, com ênfases muito dependentes, inclusive, do próprio humor espiritual da pessoa. Então, esse é o primeiro ponto, como conciliar essas coisas, né? Mas trazendo isso, saindo isso um pouco do lado filosófico, trazendo isso do lado mais prático, como que nós podemos observar isso, né? Perguntado, né? Sri Ramakrishna foi perguntado certa vez por uma pessoa. Os seus devotos dizem que o Senhor é Bhagavan, é o Senhor. Mas o Senhor é um devoto da Mãe Divina. O Senhor é um devoto de Deus, devoto de Hari. Como, então, conciliar as coisas? O Senhor venera Jesus como uma encarnação divina, Rama como uma encarnação divina ao mesmo tempo. É um devoto, se diz, né? Sri Ramakrishna dizia, eu sou o servo dos servos dos devotos de Rama. Dizia, me dói muito como me chamam de mestre. Se depreciava nesse sentido. Aqui lembrando um pouco aquela passagem do Evangelho na qual Jesus diz, porque me chama de bom, bom é só o Pai que está no céu. Ponto é que Sri Ramakrishna dizia, eu falo a respeito daquilo que sei. E dizia ele, eu contemplei a mãe. E ao mesmo tempo me tornei unido com ela, completamente unido, sem nenhuma separação. Então ele manifestava a sua percepção de dualidade e de não dualidade. Ele ensinava as duas coisas porque ele dizia, as duas coisas são reais. E aí quando você pensa em você mesmo, eu já convidei os amigos aqui para esse exercício, né? Pense em você mesmo. Não pense agora se Deus existe, pense se você existe. Aí quando você pensa se você existe, você vai desconstruindo os elementos da sua identidade. O seu nome, a sua cultura, as suas relações, tudo aquilo que conforma a sua identidade é acidental, poderia ser diferente se você tivesse sido criado em uma outra família, com outra cultura. E mesmo o seu corpo, que é material biológico, genético dos seus pais, ele está em constante modificação e um dia vai acabar. Só que você percebe que você não acaba, então você percebe que você é além desta personalidade e desta pessoa. Então você percebe que você é além da pessoa. Mas ao mesmo tempo, você também é pessoa. Você diz eu. Então você é, ao mesmo tempo, amplo e ao mesmo tempo limitado. Ao mesmo tempo sem definições, ao mesmo tempo definido. Tudo isso advém de quê? De Deus. Deus também é, conforme e sem forma. Porque se Deus não fosse, se Deus tivesse uma forma e fosse apenas a forma, ele seria limitado. Mas se Deus também fosse além da forma e não pudesse ter uma forma, de onde viriam todas as formas? Estaríamos limitando Deus na capacidade de ter uma forma. Então Deus é.
tudo isso. É o além e o que nós podemos compreender. É o que nós podemos compreender e o além. Então tem forma e não tem forma. É pessoa, sem dúvida nenhuma, da onde advém todas as pessoas. É a pessoa suprema. E ao mesmo tempo está além da definição pessoal. Ok? Mas o ponto importante é, se Ramakrishna dizia isso, o Senhor Jesus dizia isso, a seu modo, Siddhartha Gautama dizia isso, é necessário que cada um de nós tenha essa experiência. Nós precisamos saborear isso. E aí está o sentido da vida espiritual, a busca pelo samadhi. Sem samadhi não existe visão de Deus. Ok? Muito bem. Vamos tratar então de uma segunda questão. Um desenvolvimento grande aqui de um amigo, mas a questão dele é mais curtinha. Ele diz: olá, senhor Marcelo, tudo bem? Bom, primeiro ponto seguinte, meus amigos, cada um pode me chamar como quiser, ok? Amigo, camarada, senhor, reverendo, fulano, qualquer coisa. Pessoas ainda do tempo da Igreja Ortodoxa me chamam ainda carinhosamente de padre, essas coisas assim. Mas não é preciso grandes formalidades, ok? Eu não sou uma pessoa assim tão velha. Não sou digno de nenhuma dignidade, de nada, não preciso de nenhum título. Então não precisem ter grandes salamaleques assim, para falar comigo, ok? Marcelo já está de bom tamanho. Mas não se reprimam, como diria a música daquele famoso grupo latino dos anos 80. Fale como vocês quiserem, mas só para deixar claro que não estou numa posição professoral, sacerdotal, clerical, ministerial, professoral, de nenhuma maneira. Tá bom? Muito bem, continuando. Olá, senhor Marcelo, tudo bem? Recentemente me deparei com um rapaz um pouco mais velho do que eu, que saiu da Igreja Católica Melquita e foi para a Igreja Ortodoxa Grega, e que agora está na Igreja Ortodoxa Russa. Muito bem. E até aí tudo bem, é verdade. Mas ele já está com um pensamento de que os críticos ocidentais são russofóbicos, tem fobia da Rússia, né? E é nesse ponto que eu queria chegar. Por que todas as 14 igrejas ortodoxas, a Igreja Russa é a mais ressentida conosco da Igreja Católica? Segue um caminho completamente diferente do caminho trilhado por Constantinopla, que vem trabalhando em prol da união das igrejas. Eu realmente não consigo entender como uma igreja que se diz a verdadeira Igreja de Cristo acaba por vomitar raiva, ressentimento com seus irmãos católicos. É como se tivessem esquecido do que Cristo pregou aqui na Terra, pois pregam o anticomunismo, o isolamento geo-eclesiástico e o mais profundo ressentimento com Roma, por mais que Roma peça perdão 1000 vezes por erros do passado. E com base em todo esse pensamento e essa reflexão, eu pergunto ao senhor se o senhor compartilha desse mesmo pensamento que eu tive. Primeira questão dele, ok? Bom, primeiro ponto é assim. Não é exatamente verdade que a Igreja Ortodoxa Russa tem em relação à Igreja Católica Romana um ponto de vista muito diferente do que tem as outras igrejas ortodoxas. Há alguns dias atrás, uma amiga, num grupo de WhatsApp que eu participo, indicou um vídeo de um rapaz católico que desenvolvia a perspectiva de que a Igreja Ortodoxa Russa é proeminentemente anticatólica. E existem muitos pontos equivocados ali por falta de conhecimento da realidade ortodoxa, no campo geral. A Igreja Ortodoxa Russa, ela é filha de Bizâncio, ela é filha da Igreja de Constantinopla. Tudo que se manifestou na Rússia, no que diz respeito a essa relação com a ortodoxia, é uma cópia, né, de Bizâncio. A relação, né, do Basileu com o patriarca de Constantinopla, a relação do czar com o patriarca de Moscou ou metropolita de Moscou e depois, né, assim, os bispos ali do Santo Sínodo, com a igreja. É tudo uma cópia, uma tentativa de copiar, de adaptar Bizâncio. Ok? A própria águia bicéfala, águia de duas cabeças, né, bicéfala, toda essa emolduração é uma tentativa da Rússia se bizantinizar. Então nós precisamos entender isso.
O antagonismo entre bizantinos ortodoxos e católicos latinos, romanos latinos do Ocidente, que se dá ali, né, no século XI, século XII, século XIII, sobretudo, né, no século XIII, depois da Quarta Cruzada, né, onde se acentuou a distinção entre Ocidente e Oriente, nesse caso, entre Bizâncio e Roma, em virtude da Quarta Cruzada, né, os latinos invadiram Constantinopla, saquearam a cidade, cometeram uma série de profanações, roubaram um montão de coisas de Constantinopla. Então, a partir dali, no século XIII, que de fato, para o Oriente bizantino, se caracterizou que os latinos tinham uma outra religião, okay? Uma outra igreja, uma outra percepção. Antes disso, não era muito claro isso. Nós não vivíamos no mundo de hoje, né? Com jornais, CNN, internet, nada disso, televisão, não. Tudo era muito vago, tudo muito distante, né? Então, essa percepção assim. Então, o que acontece? O ressentimento oriental bizantino para com o catolicismo, ele vem de Constantinopla primeiro. E ele se sedimenta, então, na ortodoxia, que é liderada espiritualmente pelo pensamento de Constantinopla. E a Rússia segue esse modelo exegético, esse modelo apologético, esse modelo de compreensão das coisas. Quando então cai Bizâncio sob domínio dos turcos otomanos, não é? Estabelece ali o domínio do Império Otomano, e toda a região bizantina passa a ficar sob governança, né, de governo muçulmano e tudo mais, a Igreja Ortodoxa de Constantinopla continua sendo o baluarte da ortodoxia, ainda que a Rússia livre, com o Império Cristão livre, pudesse reivindicar que ela, na verdade, agora era o Império Livre. Mas isso não colou, bem que ela tentou, mas na consciência ortodoxa geral, ainda em cativeiro, Constantinopla era o centro da ortodoxia. Então, o que aconteceu? Os bizantinos se ressentiram muito da falta de apoio católico aos bizantinos na invasão otomana, da falta de apoio ocidental, e sempre se viram antagonizados com o Ocidente latino, percebendo que o cativeiro que os muçulmanos impunham aos ortodoxos era menos grave do que uma possível invasão latina, porque os latinos desejariam destituir a ortodoxia, enquanto os muçulmanos escravizavam os cristãos ortodoxos, mas mantinham eles com seus direitos de culto. Essa era a percepção. Então, o que acontece? Isso se desenvolve assim. Só que no século XVIII, né, no século XIX em diante, a partir do imperador, né, do século XVII, XVIII, XIX, né, século XVIII em diante, né, a partir do imperador Pedro o Grande, que é um grande ocidentalizador da Rússia, que é considerado o fundador da Rússia moderna e que tenta levar a Rússia para uma mentalidade ocidental, a Igreja da Rússia, que é destituído o Patriarcado de Moscou pelo imperador Pedro, implementa-se ali um Santo Sínodo, que é o departamento religioso do Estado Imperial. Esta Igreja russa se vê muito influenciada por Roma, se vê muito influenciada pelo catolicismo romano, e começa a se moldar de acordo com muitas coisas católicas, formação de seminários, a ideia da constituição dos elementos que formariam um sacerdote, implementação, por exemplo, de regras como a obrigatoriedade de confessar para comungar, o estabelecimento de cores litúrgicas, uma influência muito grande sobre a iconografia, não é? Os modos de ser da igreja foram muito influenciados pela Igreja Católica Romana. Então, depois, quando há a queda da monarquia, o estabelecimento da Revolução Russa, o implemento do governo ateu, perseguição a igrejas, às religiões, de modo na Rússia, a Igreja da Rússia se vê muitas vezes, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, isso se acentua, evidentemente, né? Antes não. Antes do Concílio Vaticano II, existiu uma grande animosidade porque a Igreja Católica Romana entrou em contato com os bolcheviques revolucionários para tentar estabelecer uma concordata ali com o fim da monarquia. E isso ficou muito, muito feio ali para as relações
entre a Igreja Católica e a Igreja Russa, evidentemente. Os russos ficaram muito ressentidos com isso. Mas depois do Concílio Vaticano II, quando a Igreja Católica mudou muito o seu olhar a respeito das igrejas orientais, antes você tinha aquela estratégia, né, do uniatismo. Você criava igrejas católicas ali com um formato oriental, com um ritual oriental, porque entendiam os católicos. Os orientais só ligam para a forma mesmo, então nós capturamos eles pelas formas. E submetemos eles ao nosso domínio aqui, eclesiástico. Isso é muitíssimo mal visto pelo mundo ortodoxo todo. Mas depois do Concílio Vaticano II, a mentalidade da Igreja Católica Romana muda muito em relação a isso, e há um diálogo mais fraterno. E a Igreja Ortodoxa Russa fica muito entusiasmada com os rumos do Concílio Vaticano II, e ela se torna muito pró-ecumenismo. Talvez das igrejas ortodoxas mais favorável, inclusive, ao diálogo. O atual patriarca de Moscou, o patriarca Cirilo, ele era reconhecido como um homem extremamente ecumênico. Ele era o representante das relações exteriores do patriarcado, que é o cargo que um bispo ocupa, muito provavelmente, antes de assumir o patriarcado, né? O seu mestre, seu mentor espiritual, o metropolita Nikodin, já falei dele aqui, né, em um vídeo, que morreu aos pés do Papa João Paulo I, morreu literalmente aos pés do Papa João Paulo I, era um grande apologista do diálogo com Roma e da possibilidade de união mesmo. Então a Igreja Ortodoxa Russa não tem essa postura anticatólica, não. Lá atrás, lá no czarismo, lá de Alexandre I, você pode até ter essa ideia, assim, né? Essa ideia da Rússia como uma proposição diferente para o mundo, né? Uma proposta russa diferente do mundo, antagônica ao Ocidente. Mas depois não. Depois o que aconteceu foi que a Igreja Russa se assentou muito nessa ideia. E no fim da União Soviética, a Igreja Russa estava assim, num dilema, ela não sabia muito bem como se situar, como ia se dar a situação na Rússia. Será que ia ser implementada uma democracia aos moldes ocidentais? As pessoas muito desconfiavam dessa possibilidade, mas ficavam ali olhando. Se a igreja ia continuar atrelada ao Estado, ela ia conseguir ter uma vida livre. Como sabemos, ela escolheu depois continuar atrelada ao Estado. Mas então o relacionamento com a Igreja Católica foi sempre muito assim, muito próximo. Em relação à igreja, então assim, não é verdade que a Igreja Russa tem um posicionamento anticatólico. O que acontece hoje é que a Igreja Russa tem um posicionamento anti-ocidental em virtude dos interesses geopolíticos do Putin. E aí, quando esse rapaz fala desse amigo dele que se converteu aí para a Igreja Russa, esses ortodoxos brasileiros convertidos, sobretudo da Igreja Russa, não sabem nada de nada. São um bando de ignorantes, são um bando de despreparados, de desqualificados, intelectualmente falando, e também com falta de conhecimento. Então, não sabem de coisa alguma. Por isso falam das coisas assim, um pouco, né, jogando conversa fora. Então é por isso que às vezes você vê um discurso assim, muito, né, fora da realidade. Porque justamente é fora da realidade. A boa parte dessas pessoas nem mesmo vida tem na igreja. São pessoas que veem as coisas assim pelo YouTube, gostam da beleza da coisa, mas não tem muito contato real. E nem conhecimento histórico, teológico, nada. Então, por isso lançam essas coisas. Então, considerando aqui, a Igreja de Constantinopla é muito próxima do Vaticano, são muito ecumenistas, são muito a favor. A Igreja de Constantinopla, ela sempre foi muito antagônica do catolicismo. Acontece que, com a queda do Império Otomano, com o estabelecimento da Turquia e com a consequente, anos antes, emancipação das dioceses de Constantinopla, que se tornaram igrejas autocéfalas, igreja da Romênia, igreja da Sérvia, igreja da Bulgária, igreja da Geórgia depois, né, pertencia ali a parte do Império Russo, mas a distribuição de igrejas, e você passou a ter a igreja de Constantinopla, igreja da Grécia, igreja autocéfala da Grécia, uma igreja muito pequenininha ali em Istambul, no Fanar, com uma população reduzidíssima, porque houve a troca de populações, né? Os gregos de Constantinopla foram para a Grécia e os pouquíssimos muçulmanos da Grécia foram para a Turquia. Então que você teve um esvaziamento muito grande da posição ortodoxa grega na Turquia, e aí acabou que o patriarcado de Constantinopla
se movimentou sempre para estar mais próximo da Igreja Católica Romana, até mesmo para se cacifar junto aos ortodoxos, porque é isso que precisa ser entendido. Quando existe um esforço muito grande do patriarca de Constantinopla em conversar com o Papa, não é porque ele queira se unir com Roma, é porque ele quer dizer para os ortodoxos que ele é o interlocutor ortodoxo, que fala com o outro. E o outro, por excelência, é o papado. É uma antítese. Okay? Ortodoxia, Igreja Católica. A Igreja Ortodoxa ela se referencia muito na sua diferença com Roma. Por isso ela é ortodoxa. Ortodoxa porque ela tem a doutrina correta, não papal. Então, o que acontece? O patriarca de Constantinopla ele não está querendo se unir com Roma. Ele está querendo se apresentar a Roma como o líder da Igreja Ortodoxa. E o patriarca de Moscou tenta boicotar isso e dizer não. Na verdade, quem é o líder da Igreja Ortodoxa sou eu. Porque eu sou a igreja importante, do país importante, do país rico, gigantesco, que tem mais fiéis e que tem mais poder. Por isso o interesse da Rússia é tão grande na Ucrânia. Porque sem a Ucrânia, a igreja russa se torna bem menor. Então, ninguém tem na Igreja Ortodoxa interesse de fato de se conectar, de se unir canonicamente a Roma. Isso não existe. O que existe é o interesse de ganhar poder dentro do universo ortodoxo. Isso, na Igreja Ortodoxa, é historicamente o lugar de Constantinopla. A Igreja Russa tenta sempre usurpar o lugar de Constantinopla diante dos ortodoxos. É uma briga interna dos ortodoxos. Ok? Muito bem. Aí ele diz, né? Ele faz uma pergunta sobre isso de Constantinopla. Também vi em um canal ortodoxo russo que existe uma possibilidade de Constantinopla voltar à comunhão com Roma, sem antes comunicar Moscou e as demais igrejas autocéfalas. Eu também gostaria de perguntar ao senhor o que acha a respeito dessa informação. Essa informação é uma mentira que se desenvolve nos canais ortodoxos russos, que são todos propaganda. Propaganda. Se você quiser se informar de alguma coisa no que diz respeito à igreja russa, eu recomendo a você o blog do diácono suspenso pelo patriarca Cirilo, Andrei Kuraev. Procure Live Jornal, Andrei Kuraev, diácono Kuraev, e você vai encontrar alguém dentro da cultura da igreja russa que diz verdades a respeito da vida da igreja russa. Isso não significa dizer que eu concorde com tudo que o diácono Andrei Kuraev diz, ok? Definitivamente não. Mas ele aponta questões. E o que existe é propaganda da Igreja Ortodoxa para difamar Constantinopla. E uma das difamações é essa: estão se vendendo para os latinos. É isso. Mas não tem nada disso. Não tem essas esperanças. Pode ser que da parte da Igreja Católica Romana, desses papas reformistas pós-Vaticano II, existe um interesse genuíno de se aproximar das igrejas ortodoxas, de ter união eucarística com elas. Mas da parte das igrejas ortodoxas não existe nenhum interesse nisso. O que elas querem é garantir o seu território canônico. Muito bem. Desenvolvidas as questões, muito boas questões nesse amigo. Muito bem. Outra questão sobre a igreja ortodoxa também. Às vezes é assim, né? É natural, amigos. Uma mescla, né? Sri Ramakrishna, igreja ortodoxa. Há que se compreender. Outra questão. Olá, prezado. Qual a leitura da igreja ortodoxa referente àqueles que não conheceram as palavras de Cristo e que, consequentemente, nunca foram batizados? Índios, vikings, povos aborígenes, os asiáticos antigos, etc. Muito bem. O que a igreja ortodoxa diz é o seguinte: caminho para a salvação é um só. É o caminho ortodoxo, da igreja ortodoxa. É apenas a igreja ortodoxa tem os meios para a salvação: teologia e sacramentos. Porque nela está Cristo. E Cristo é a salvação. Mas ela compreende que Deus salva quem Ele quer. E se por muitas circunstâncias a igreja não conseguiu chegar até povos e pessoas, indivíduos, Deus pode salvar essas pessoas pelas razões que Ele vê dentro do coração das pessoas. Então, um ancião ortodoxo, né, um monge, né, um arquimandrita, chamado Cleopa, Elias, né, Elias Cleopa, da Romênia, muito valorizado ali nos anos 70, 80,
ele disse certa vez assim, que os não ortodoxos serão julgados por Deus pela lei natural, da maneira como eles se comportam diante da lei natural, e diante dos padrões morais e éticos corretos que receberam das suas religiões. Ou seja, um muçulmano será julgado por Deus, no final das contas, se ele foi uma boa pessoa, considerando todas as coisas que ele recebeu do próprio Islã. Os judeus a mesma coisa, os hindus a mesma coisa, as pessoas animistas, enfim, todo mundo. E os ortodoxos seriam julgados por Deus com mais severidade, porque teriam recebido a pureza da verdade de modo mais claro. Essa era a posição do ancião Cleopa, e é na prática a posição da Igreja Ortodoxa. O que a Igreja Ortodoxa diz? Que nas outras religiões existe a verdade, só que é uma verdade diluída com a mentira. Então é como se você jogasse pérolas num lago de churume. E você disse assim, vai lá, mergulha para pegar as pérolas. Só que você vai se lambuzar todo desse lixo. Então é um pouco essa mescla. Na Igreja Ortodoxa é um rio límpido, claro, que você vê as pérolas ali, você, né, não tem nenhum prejuízo. Essa é a visão da Igreja Ortodoxa. Então, ao mesmo tempo que ela diz que ela é a única igreja e que ela é a única religião verdadeira, ao mesmo tempo ela admite a possibilidade de salvação pela vontade de Deus, porque Deus sabe mais e porque existem essas coisas. Então, esse é o posicionamento da Igreja Ortodoxa. Uma conciliação. Os católicos romanos, de certa maneira, também dizem algo parecido com isso, quando eles desenvolveram a teologia da ignorância invencível. Ou seja, os católicos pensam que existem pessoas que não podem ser católicos, eles têm limitações, mas reconhecendo que existem santos, né? Pessoas muito virtuosas em outros caminhos, e assim, aquele indivíduo, pela sua cultura, pela sua formação, ele não tem capacidade de assimilar a verdade católica. Mas, ao mesmo tempo, Deus olhará para os seus méritos e considerará essa ignorância invencível. Que é uma maneira de você conciliar as coisas. Reconhecer que, evidentemente, existem pessoas santas que não estão no seu aprisco. Okay? Mas as igrejas não podem admitir que as outras religiões são verdadeiras. Elas não podem ser abertas como Sri Ramakrishna. A Igreja Católica Romana, pós-Concílio Vaticano II, caminha mais para a proximidade disso. É verdade. Por isso a Igreja Católica Romana melhorou tanto após o Concílio Vaticano II. Os tradicionalistas acham que ela piorou muito. Porque o bom mesmo é essa ambiguidade, né? Dizer, eu sei que tem santos em outros lugares, mas eu não posso dizer que é possível ser santo fora da igreja, porque fora da igreja não há salvação. Não é verdade? Muito bem. Outra questão. Uma pergunta sincera, mas provocativa. Os avatares que se transformam em ideais para nós podem não ter existido enquanto manifestação física? Por exemplo, a Virgem Maria, que aparece pouco na Bíblia, mas desde o início me parece ter sido escolhida como ideal para muitos. Não estou dizendo que a Virgem Maria não existiu, mas que devido à distância no tempo e não ter tido um ministério ou ensino público, ainda vivem muitos através de poucas passagens bíblicas e do culto a ela. O mesmo, por exemplo, do mestre do taoísmo Lao Tzu, também conhecido como Lao Tse. Né? O que quero dizer é que os exemplos acima quase se perdem no tempo. Ele diz assim, o Senhor Rama, que eu acredito que ele esteja falando de Ramakrishna, é muito perto historicamente de nós. Porque se fosse o Rama antigo, não seria. Né? Como esse poder, esse ideal continua vivo entre os fiéis? Isso não é a presença viva do ideal, mesmo dentro de uma estrutura religiosa? Há realização para os fiéis dentro das instituições ou somente uma escola iniciática? Ótimas questões. Muito bem. Primeiro ponto. Essas personalidades antigas, né, existiram. Existiu um Rama, existiu um Krishna, existiu Jesus, existiu Siddhartha Gautama. Lao Tzu, eu não vou colocar aqui no mesmo patamar, porque Lao Tzu não tem exatamente o mesmo lugar dentro do taoísmo que tem esses. Mas assim, existe todo um questionamento de fato se Lao Tzu de fato existiu dentre esses, né? Mas o fato é que o corpo de conhecimento relacionado a Lao Tzu existe. E no caso do taoísmo, em relação a ele, se valoriza mais a sabedoria do que a pessoa dele mesmo. Porque ele está falando do Tao. Né? Tao Te Ching, caminho, né? Caminho para o Tao. Né? Então não é muito importante aqui. Mas no caso desses outros, né? Não existe muitas dúvidas, né? De que historicamente existiram todos esses. O que existe sim de dúvida é a respeito de se os personagens concretos são equivalentes às
mitologias e lendas e elogios que são realizados em seu nome. Então, assim, Jesus de Nazaré existiu. Todas as coisas que são ditas a respeito dele na Bíblia são verdadeiras. São outros 500 essa história. Okay? Krishna, a mesma coisa. Existiu um Krishna. Existiu a cidade de Krishna. Existiu o tempo de Krishna. Agora, o que se descreve nas escrituras, nos Puranas, livros mitológicos dos hindus sobre Krishna, é concretamente a realidade histórica? Okay? Então, esse é o ponto. A Virgem Maria existiu. Ou melhor dizendo, a mãe do Senhor Jesus, Maria, existiu. Será Virgem, Maria, são outros 500. Maria existiu. Ela foi cultuada como a mãe divina, assim como Sri Sarada foi cultuado em vida pelos discípulos de Jesus e pela comunidade dos cristãos? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não foi. Isso não significa dizer que pessoas que a conheciam tivessem carinho por ela. Natural que tivessem carinho pela mãe do Senhor, do Mestre. Mas é evidente que não se desenvolveu ali, no movimento inicial dos apóstolos e discípulos de Jesus, por mais que a igreja crie essa emolduração, uma relação com Maria, que ela tivesse liderança sobre a comunidade cristã. Não teve. Mas ao longo do tempo se desenvolveu no coração da cristandade uma relação com a perspectiva da mãe em virtude da elevação ao longo do tempo teológica da figura do Senhor Jesus, que passou a ser deificado. Quando nós temos nos concílios da igreja as questões cristológicas sobre Cristo, Cristo é quem? Ele é profeta, ele é homem, ele é Deus e homem, ele é Deus encarnado, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, essas coisas todas, o Logos, o Verbo. Quando isso começou a ser desenvolvido, começou a se pensar sobre a encarnação dele. Quando começou a se pensar sobre a encarnação dele, se desenvolveu a ideia de que o vaso para receber o Logos deveria ser especial, e aí começou a se trabalhar a ideia de Maria como Theotokos, aquela que pariu um Deus. Deípara, o termo latino, aquela que pariu Deus. Mãe de Deus, advém de Deus. O importante aqui é a figura de Jesus, que é Deus. Então ele é Deus, ela é mãe de Deus, então ela tem que ser muito especial, porque ela recebeu uma tarefa bastante compreensível. E depois se desenvolveu iconograficamente toda uma relação de ternura, de conexão com a imagem de Maria, que aparece para nós no registro evangélico como um modelo de devota, aquela pessoa que se rende completamente a Deus e diz: faz de mim segundo a tua palavra. Ao anjo, segue a palavra de Deus. A vontade de Deus é feita nela. E ela tem uma relação com Jesus de amor ideal. Porque quem pode amar mais uma pessoa do que uma mãe ama um filho? Então ela amava o Senhor como uma mãe, imagine isso, ao mesmo tempo que era o seu Senhor. Então toda uma emolduração maravilhosa que serve para os cristãos concentrarem o seu coração no ideal maravilhoso de uma divindade maternal. Ainda que os católicos, os ortodoxos, os cristãos não vejam Maria como uma deusa, na prática, o que nós temos é que é um rosto feminino de Deus. Então é isso que se desenvolve. Então, o que esse amigo diz, né? Existindo historicamente, muito provavelmente é um pouco diferente daquilo que a nossa cultura religiosa desenvolve a respeito deles, mas o que essa cultura religiosa desenvolve a respeito deles são a respeito de verdades maiores que nós cultivamos porque fazem bem para nós. Okay? Aí ele diz, por fim, né? Sri Ramakrishna está muito próximo historicamente de nós. Isso é uma vantagem. Nós vivemos ainda os primeiros dias do culto de Sri Ramakrishna. Okay? Sri Ramakrishna morreu em 1886, é muito recente. E ainda assim, no mundo inteiro, existem pessoas que têm um altarzinho como esse. No mundo inteiro. Eu conheço pessoas queridas que moram em países difíceis de terem cultivo pela devoção a Sri Ramakrishna. Conheço uma família de iranianos que tem na sua casa um cantinho como esse. Oferecem lâmpadas e dizem Jai Ma, Jai Bhagavan Sri Ramakrishna, Jai Swamiji. Então, o que será do futuro? Mas nós estamos muito próximos. Está muito recente para nós ainda, então isso é muito vivo. A Ordem Ramakrishna, os monges da Ordem Ramakrishna, ainda estão muito conectados com esses discípulos diretos de Thakur. Então, é uma manhã desse movimento.
E nós sentimos a vivacidade, a saúde, a pureza em virtude da conexão do tempo. Por isso que de tempos em tempos Deus vem. Aí esse amigo disse, né? Pergunta, minha opinião, se é possível, né? Se a presença viva do ideal, mesmo dentro da estrutura religiosa, a realização para os fiéis dentro de instituições ou somente como escola iniciática. O que acontece? Realização depende do nosso passo em relação a Deus. Realização espiritual precisa de autenticidade. E a autenticidade se dá mais por uma conexão direta com o poder divino. E isso precisa de relação viva com essa corrente. Nas religiões muito exteriores, muito de massa, você perde muito contato com essa iniciação espiritual autêntica. Você fica com uma superficialidade de ingresso em uma comunidade. O batismo cristão. 3.000 foram batizados. Será que esses 3.000 pessoas se tornaram verdadeiramente conectados com alguém que tem Deus dentro deles? Dificilmente. Então, quando você tem uma relação iniciática, isso é mais fácil. Contudo, as religiões de massa, muito esotéricas, exotéricas, muito exteriores, elas também permitem, através do ritual, da cultura, da tradição, meios de você se aproximar deste sentimento, desta bava, deste amor, fervor pelo divino. Além da moralidade, além da ética e além do aspecto dhyana, do aspecto filosófico, do aspecto de discernimento, que também existe nas religiões exteriores. Então, é possível alcançar, né, realização dentro das religiões exotéricas, sem dúvida alguma. Mas esse indivíduo que realiza a união com Deus precisa ser muito profundamente espiritual. Então ele precisa ser esotérico dentro do exoterismo. Ok? Muito bem. Vamos ver se temos tempo ainda para mais uma questão rapidinho, se der para desenvolver. Outra questão. Outro dia vi um vídeo no qual o médium narrava uma carta psicografada ditada por um espírito de um ex-jogador da Chapecoense que morreu naquele acidente de avião. Tal espírito tranquilizava a mãe, dizendo que estava tudo bem e que a morte havia se dado porque no passado todos ali haviam matado pessoas em ataques de avião na Segunda Guerra Mundial. O que pensar de coisas assim? Bom, o que pensar de coisas assim? Bom, alguém pode perguntar primeiro, isso tem a ver com a lei do karma, né? A lei do karma diz isso, né? Que as pessoas, né, ação e reação, você faz uma coisa, recebe uma coisa. É verdade. Mas não é tão simples assim, né, como as pessoas pensam, né? Então, o sujeito, né, ele foi piloto de avião na Segunda Guerra. Ele matou muitas pessoas no avião, então ele caiu de avião. Se fosse ser literal assim, então ele deveria morrer com tiro de avião. Aconteceu isso? Então, tem essas coisas, né? Essas simplificações que é muito próprio do espiritismo, que pegou conceitos assim, né, lá do Oriente e meio que confundiu um pouco as coisas. Então tem isso, né? Então tem essas cartas, né? São todas muito questionáveis, né? Então assim, elas têm um valor de levar para as pessoas sentimento de paz, sentimento de tranquilidade, sentimento de cachorrinho latino, vocês conhecem isso, né? Essa relação que existe, né, entre as pessoas que estão muito sofridas, né, com a questão da perda dos seus entes queridos. Então tem esse ponto aqui. Mas isso é verdadeiramente real, concreto? Aí já são outros 500, depende muito de crer. Dá para dizer aqui que é mentira, que não é verdade, que não aconteceu? Eu, particularmente, nunca me fiaria nisso e acho que isso é um caminho complicado. Mas é o desenvolvimento do espiritismo, é assim que se dá, né? Essas cartas compassivas que as pessoas relatam. Em relação à lei do karma, a lei de causalidade, né? Jesus dizia, né? Aquele que mata pela espada, morre pela espada. Isso é uma indicação clara dessa lei de causalidade, que nós podemos ver na vida. Se você não estuda para a prova, você provavelmente não passa no exame, não é verdade? Se você se alimenta muito mal, você tem problemas de saúde. Se você não se exercita, você fica meio atrofiado, não é verdade? Se você cultiva ideias luminosas, o seu coração se torna mais luminoso. Se você busca a sua obscuridade, você fica com a mente mais obscurecida. Isso é lei de causalidade. Não tem a ver só com reencarnação, nasceu, eu fui
Napoleão Bonaparte. Agora, não. O problema dessas coisas todas de psicografia e tudo mais é que personifica muito, né? E dá essa ideia que é muito cristã, né? Que as pessoas estão continuando exatamente como elas eram e falam: ô mãezinha, fica tranquila aí, diz para o papai que está tudo bem, não sei o quê. Isso é bondoso, é legal, mas eu não sei se isso é exatamente como as coisas são, tá bom? Mas também, quem sou eu para dizer que não é verdade? E é isso, meus amigos. Boas questões hoje, muitas mais ainda para responder. Próximos vídeos a gente vai tratando disso. Tá legal? Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.